Ele é um dos maiores palestrantes do Brasil sobre transformação digital, inovação e liderança e compartilha seus conhecimentos na interseção de negócios, tecnologia, filosofia e neurociência em suas mais de 200 palestras pelo ano. Com mais de 10 anos de experiências em empresas multinacionais e de tecnologia, ele foi head do Tinder. Uau! Sei que o pessoal conhece o Tinder. Quem casou aqui pelo Tinder, né? Experiências positivas e negativas. Eu espero que ele me ajude a dar um match, né, Andréia? Então, ele foi diretor do Tinder na América Latina por 5 anos e Chief Digital na Officer da L'Oréal do Brasil. Hoje ele é professor do MBA da Fundação Dom Cabral e colunista na MIT Technology Review Brasil. Com vocês, Andréia Iorio. Muito bom dia, pessoal! Muito bom dia. Obrigado pela apresentação. Estou muito feliz por estar aqui e ainda mais abrir um dia tão importante como o de hoje. E nos iremos falar de um tema importantíssimo, que é da liderança neste mundo digital e tão imprevisível que a gente está vivendo. E sim, eu vou falar disso, mesmo que alguns aqui, ao ouvir do Tinder, se interessaram mais em dicas de melhorar o seu perfil. Mas isso vai ficar para depois, tá? Não é agora. Vamos focar no nosso tema, que é a da liderança. E a verdade é que para começarmos a entender um pouquinho quais os desafios da liderança e da gestão de negócios hoje em dia, eu gostaria de pedir para cada um de vocês se imaginar sendo piloto de um avião, tá? Imagine que você esteja pilotando esse seu avião, você tem muitos anos de experiência, está naquela ponte aérea que você faz todo dia, toda semana, você está perfeitamente no controle. Só que dessa vez, nesse voo, um dos motores quebra, entra em pane, pega fogo e é o pânico, certo? Pense bem, qual a primeira grande coisa que um bom piloto tem que fazer numa situação dessa? Reflita bem. Ele tem que tomar uma decisão muito rápida sobre o que fazer. Só que diferente da situação normal, onde está no controle, ele tem muita nova informação à disposição. Luzes piscando, sirene apitando que ele nunca ouviu antes, ele deveria saber a temperatura, a pressão, a velocidade, onde está o problema. Não vai ter muito tempo à disposição para tudo isso. E mesmo assim, diante de toda essa nova informação, tem que tomar uma melhor decisão. Só que pense bem, qual o valor de uma boa decisão se o piloto ficar parado? Se ele não agir, congelar diante do medo? Não, a segunda grande coisa ele tem que agir. Apertar aquele botão, dar um passo atrás, agir, aprender com erro, até porque cartilha de instruções, em momentos como esses, convenhamos, não funciona. E a terceira grande coisa? Imagine que você tenha que trocar esse motor em pleno movimento, você não pode pousar e você precisa consertá-lo em pleno voo. Você, como piloto, mesmo que conheça muito bem todas as engrenagens desse motor, você pode abandonar o controle e ir lá atrás e consertá-lo sozinho? Obviamente não. Você precisa engajar tripulantes, passageiros, para que cada um desempenhe um certo papel e também não fique congelado, mas colabore ou trocar esse motor para que o avião voe mais alto ainda. E a única forma de fazer isso é passando uma visão muito clara do que é para se fazer. E esse é o papel do líder. Pense bem, o líder hoje no mundo digital é exatamente esse piloto. O avião é a sua empresa, a sua organização. E o que é o motor? O motor é o conjunto de tecnologias, de modelos de negócio, de formatos de relacionamento com o cliente, de processos, crenças, que nos herdamos de um mundo analógico pré-digital e que funcionou até então, mas que hoje, sob condições atmosféricas diferentes, está sob pressão. E é por isso que, como piloto, precisamos aprender a fazer 3 grandes coisas diferentes. Primeiro, pensar e tomar decisões de forma diferente no mundo digital. Segundo, executar de forma diferente. E terceiro, engajar os outros a fazer o mesmo. E é disso que a gente irá falar hoje. Desses que eu defino serem os 3 grandes pilares de uma liderança exponencial, desse novo estilo de liderança que o mundo digital pede e que nasce dentro de nós. Não é a tecnologia quem dita, mas é uma mudança humana no mundo da tecnologia. E para entendermos melhor quais são essas condições atmosféricas que mudaram, vamos entender aquelas que eu defino serem as 5 grandes características do mundo digital que estão transformando todos os setores da economia, independente do setor no qual você estiver. Primeiro, o mundo digital
hoje é um mundo extremamente interconectado e com fortes efeitos de rede. O que isso quer dizer? É um mundo muito mais complexo, onde quanto mais a gente está online e o nosso cliente, mais se atualizam as expectativas e temos que sempre subir a régua cada vez mais. Me explico melhor. Na medida que o nosso cliente se relaciona conosco, ele ou ela também começa a ser usuário da iFood e do Rappi, onde ele tem gratificação instantânea, tem hiperpersonalização pelo seu e-commerce preferido, tem experiências imersivas em algumas lojas, ou sei lá, ou experiências sem atrito, sem fricção pelo super aplicativo de seu banco. Ele começa a exigir a mesma coisa a partir de você. E não é a partir do que a gente sempre fez, ou do que nosso competidor faz. É a partir das melhores experiências que o nosso cliente tem no dia a dia. Isso torna tudo muito mais complexo, porque a gente tem que abrir nossa visão sistêmica como líderes, entendendo as tendências fora de nosso setor também. Segundo, tudo acontece em tempo real no mundo digital. Tudo é para ontem, o cliente não espera mais, precisa dessa gratificação instantânea que nos falamos, e é por isso que é a hora das empresas ágeis, que experimentam, que se jogam, que executam de forma rápida. E não tem mais espaço para, obviamente, procrastinadores, mas nem para hiperplanejadores. Terceira característica do mundo digital é que, diferente do mundo analógico, é um mundo que gera dados. Tudo é metrificado e tudo é metrificável. E quanto mais dados nós temos, melhores decisões iremos poder tomar. Só que, como líderes, precisamos aprender a usar esses dados a nosso favor. A quarta grande característica é a exponencialidade da taxa de mudança. Pense bem, olhe para o setor no qual você está. Se não mudou mais nos últimos 5 anos do que nos 20 anos anteriores. Com certeza. E vai mudar mais nos próximos 2 ou 3 do que já nunca mudou. Por quê? Porque é um reflexo do impacto exponencial das tecnologias. Antigamente, inovações mudavam setores da economia de forma linear. E quando algo muda de forma linear, tudo é mais previsível, é mais fácil se adaptar. A gente precisava se reinventar poucas vezes ao longo de décadas ou de carreiras inteiras. Hoje, a gente precisa se reinventar a cada 6 meses. Surge um chat GPT da vida e redefine a forma como a gente trabalha. E se a gente não souber se adaptar, seguindo a curva exponencial de forma cada vez mais rápida, nós iremos perder o trem passando. E por último, já que mencionamos, vivemos no mundo da inteligência artificial. De uma nova inteligência que complementa a nossa. E atenção, não substitui, só substitui se a gente escolher. Por quê? Porque se a gente achar que somos melhores líderes, só por quê? Nós sabemos mais das coisas, nós temos mais experiência, mais conhecimento, nós trabalhamos mais duro, sei lá, somos mais inteligentes ou temos um QI mais alto. Tenho uma má notícia para você. Tecnologia já está fazendo tudo isso melhor do que a gente. Então seremos todos substituídos? Não. Seremos complementados na medida que a gente terceirizar para ela a parte mais chata, burocrática do nosso dia a dia. E aí sobrará tempo e recurso emocional à disposição para virarmos um líder, como chamo, exponencial, que olha para as oportunidades no mercado, as mudanças externas e preenche esses gaps. E aqui eu quero trazer um exemplo de um setor que todos conhecem, que é o setor automotivo, onde tem uma história que fala muito bem de como essas características podem ser nossas aliadas e não ameaças. Olhemos para o setor automotivo e vamos para 10 anos atrás. Era um setor que não trazia muita mais inovação. Convenhamos, as montadoras eram sempre as mesmas, não tinha mais novas montadoras lançando. Quem perdia era o cliente final pagando cada vez mais caro por modelos de carros não muito inovadores. E aí chegou esse cara, o controverso Elon Musk, hoje mais conhecido e famoso pela compra do Twitter do que mais nada, mas que 10 anos atrás lançou a Tesla para resolver grandes problemas do setor automotivo. Ele disse, as pessoas hoje querem sustentabilidade, então eu vou fazer um carro 100% elétrico. As pessoas hoje querem hiperpersonalização, então eu vou softwareizar o carro. Tesla é praticamente um computador em 4 rodas que gera muito dado em tempo real e vou melhorar a experiência de direção deles. E hoje eles têm tantos dados que não querem parar no automotivo, não. Eles estão lançando nos Estados Unidos um seguro dinâmico, personalizado, baseado em dados em tempo real, como você conduz, que vai te dar um pequeno desconto naquele mês que você respeitou todas as regras do trânsito, pois o teu Tesla sabe. E um pequeno valor adicional quando você, durante aquele mês, bateu no carro,
Da vizinha durante aquela baliza, você achava que ninguém viu? Bom, o seu Tesla viu. Essa é personalização também, pelo bom e pelo lado ruim. Mas o ponto aqui é que, de novo, se a gente for olhar para essas mudanças externas e mudanças que o mundo digital trouxe a respeito do mundo analógico, podemos encará-las ou como ameaças ou como oportunidades. Se a gente encarar como ameaças, a gente vira espectador dessa mudança. E eu sei que você até pode pensar, André, é muito legal o que você está falando, só que o meu negócio vai bem, eu estou crescendo, eu sou líder do meu setor, por que eu deveria mudar agora enquanto as coisas vão bem? E a resposta que eu dou, então, é espere mudar quando as coisas não estão indo bem. Será tarde demais. O momento da reinvenção é justamente esse. Se não estiver convencido, é só perguntarmos aos executivos da Kodak, BlackBerry, Nokia, Blockbuster, os casos emblemáticos de empresas que fracassaram enquanto eram líderes de seus mercados, mas não foi porque novos competidores entraram. Isso acontece o tempo todo nos negócios, nunca vai deixar de acontecer. Mas foi devido à falta de vontade e de senso de urgência de se reinventar diante de um mundo, uma tecnologia, um cliente e um mercado que estava mudando. Então a escolha é nossa. De encarar aquelas novas mudanças do mundo digital como oportunidade e sermos protagonistas de nossa própria mudança. Uma mudança que a gente falou não vem da tecnologia em si, mas vem da nossa habilidade de desenvolver novas competências como líderes e gestores. Começando pelo primeiro grande pilar, que para quem lembra a analogia do avião, é de como a gente toma melhores decisões no mundo de dados. Ou seja, passando pela que eu gosto de chamar de uma transformação cognitiva do líder no mundo digital. E para melhor explicar como ela funciona, eu gostaria de ir atrás no tempo e contar uma história. E essa história é de como nasceu a Polaroid, a câmera de revelação instantânea. Para quem não sabe, a Polaroid nasceu em 1944, graças à pergunta boba de uma criança de 4 anos ao seu pai. A família estava de férias, o pai tirou uma foto da filha e a filha perguntou: pai, eu posso ver a foto que você acabou de tirar? Essa pergunta é normal, hoje em dia é só pegar nosso smartphone e mostrar para nosso filho. Só que era 1944. Não tinha nenhuma tecnologia para imprimir fotos na hora. Então, sabe quando a criança fala aquelas coisas bobas, os pais falam: filha, não tem como, deixa eu te explicar. Você vai ter que ir num lugar especial, vai ter um técnico, vai ser caro, demorado. Mas após a explicação, o pai ficou muito incomodado com essa falta de resposta para a filha. Então ele foi atrás e acabou desenvolvendo uma tecnologia para imprimir fotos na hora. Ele já era um famoso inventor, o Edward Land. Eu quero que você reflita junto comigo. Será que algum adulto teria feito uma pergunta dessas? Algum engenheiro? Algum expert da indústria fotográfica? Com certeza não. Mas por quê? Pense bem. Porque já sabia da resposta. Ou seja, que não tinha tecnologia para isso. E esse é o erro que nós fazemos todos os dias. Nós achamos que somos melhores líderes por termos muita resposta. Só que no mundo que muda, com uma tecnologia que muda, um cliente que muda, é quase mais a nossa habilidade de trazer mais perguntas do que só respostas. De repensar nossas decisões e não só tomá-las e ficarmos enraizados nelas, ou de, como diria o futurólogo Alvin Toffler, aprender a desaprender e reaprender o tempo todo. E veja bem que algumas dessas crenças, em todos os setores, são tão enraizadas que viram até ditados. Tem um em português moderno, 10 anos atrás, quando cheguei no Brasil da Itália, me disseram: Andrea, aqui a gente tem um ditado, que é a sua cara. Eu trabalhava na área comercial do Groupon, para quem lembra, aquele site de descontos. Me disseram: Andrea, para motivar suas equipes, a gente aqui no Brasil fala: voa porque foguete não tem ré. Certo? Quem fala isso com suas equipes? Tem até o Rony da reserva, fala muito isso. Eu comecei a repeti-lo, gostava dessa frase, repetia, virei muito associado com ela até o ponto que em 2017 me deparo com essas imagens de um foguete da SpaceX, Elon Musk de novo, pousando e demonstrando que até foguete pode ter ré, e que não existe crença fixa demais que não possa ser desconstruída em qualquer mercado, em qualquer indústria, através do quê? Do poder da tecnologia, do pensamento crítico, das mudanças inesperadas e da habilidade de se fazer perguntas. Só que não as perguntas mais óbvias. As perguntas às vezes bobas.
as difíceis, aquelas que odiamos e evitamos porque temos medo do quê? Do julgamento. Só que ali está o poder do líder. Por quê? Porque a semente da inovação está justamente ali. Tem uma frase que eu gosto muito do Jack Ma, o fundador do Alibaba, que ele diz: eu gosto de perguntas bobas, na medida que elas resolvam grandes problemas. E a verdade é que é isso. A gente precisa ter o poder de fazer mais perguntas do que só respostas e não se limitar, um pouco tendo aquela que eu gosto de chamar de uma mente de principiante. Nós não podemos achar que o líder, no mundo que muda, só pode ter uma mente do expert, como nós fomos ensinados a ter. Mas sim tem que ter uma pitada do seu oposto, uma mente de principiante. Que é aquela mente que pega todas as suas crenças, preconceitos, camada de educação, experiências vividas e conhecimentos, e atenção, não joga isso no lixo, pelo amor de Deus, a experiência é importante. Mas também não usa isso tudo como um copia e cola cego para todos os nossos novos desafios de negócio, mas sim como um ponto de partida para uma reflexão constante. Isso continua alinhado às mudanças no mundo, na tecnologia, no cliente, no mercado, no consumidor, porque se por algum momento a nossa taxa de mudança interna como líder e gestor estiver inferior à taxa de mudança externa, é inevitável, significa que a gente está ficando cada vez mais para trás. E veja que essa mente de principiante ajuda muito nos negócios. E eu vivi isso na minha trajetória no Tinder, o aplicativo de relacionamento. Em 2013, foi fundado por 3 amigos americanos e eu fui convidado por eles para lançar o aplicativo no Brasil. E quando a gente olha para a trajetória de sucesso do Tinder, foi verdadeiramente uma mente de principiante. Por quê? Porque em 2013, mesmo que as pessoas estivessem já com suas redes sociais, usando o Instagram, Facebook, jogando Candy Crush no aplicativo, todo mundo com smartphone, o mercado de relacionamento online era totalmente antigo e desalinhado. Eram sites longos, com formulários longos, chatos, demorado de carregar, só no computador, ninguém tinha aplicativo. E o Tinder viu tudo isso e disse: eu vou resolver, uma por uma, essas dores. Vou lançar um aplicativo integrado com Facebook, geolocalização, gamificação, copiou o swipe do Candy Crush, e um por um, com mente de principiante, resolveu esses problemas. E aí, obviamente, teve muito sucesso. Cresceu ao ponto que em 2017 já virou o aplicativo de maior faturamento do App Store do Brasil. Muito legal. Só que tem um grande problema. Pense bem com o que acontece com a sua mente de principiante quando finalmente você alcança o sucesso. Quando finalmente chega na liderança. Quando finalmente colhe os frutos de todos seus esforços. Bom, a sua mente de principiante se torna uma mente do expert. Por quê? Porque você começa a enraizar crenças, você começa a olhar muito para dentro, você começa a buscar eficiência, produtividade, otimizações, burocracias, processos. Isso não é inerentemente errado. O problema é quando isso nos prejudica a visão de fora e a adaptabilidade e a reatividade, porque tem uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer nos negócios. O que acontece se não for você a responder às renovadas dores de seus clientes? Bom, vai vir alguém outro e vai fazer isso por conta sua. Pegando de você esse cliente, pegando de você essa fatia do mercado. E foi isso que, enquanto a gente estava liderando muito, mas nos enraizamos algumas crenças de que a gente era muito bom, que surgiu um competidor chamado Bumble. Um copia e cola do Tinder, igualzinho, mas com uma pequena e enorme mudança. Ou seja, que só as mulheres podiam mandar a primeira mensagem após o match. Uma aula rápida de Tinder, você tem que curtir alguém, essa pessoa tem que te curtir de volta para dar match e conversar. Só que enquanto a gente tinha tantos usuários, estava bombando o Tinder em 2017, nós não notamos que surgiu um problema. Eram tantas pessoas usando o aplicativo que, particularmente nós meninos, achamos uma forma meio errada de otimizar nosso tempo no aplicativo. O que a gente fazia? Naqueles 5 minutos à disposição no dia, ainda mais quando eu estava lá no banheiro, abria o Tinder, dava like em todo mundo sem nem olhar, um por um. Depois de algumas horas, reabria o aplicativo, via quem deu match e mandava aquela mensagem predefinida, já escrita no bloco de notas, copia e cola, igual para todo mundo, sem nem olhar para o nome. Igual um chatbot. Experiência péssima para as mulheres, que assustadas estavam saindo da plataforma. A gente não viu isso. Tudo estava tão bom. O Bumble viu isso e disse: eu vou empoderar as mulheres da conversa.
Resultado, com um pequeno ajuste, que demonstrou também que inovação não é complexificação, tecnologia avançada, não é novidade extrema, mas sim começar pela dor do cliente, eles conseguiram. Hoje, crescer ao ponto de ser o maior competidor do Tinder no mundo, e a Whitney Wolfe, a fundadora do Bumble, se tornou a mais nova bilionária do mundo. De novo, graças à sua mente de principiante, alguns anos atrás. E aí, quando a gente olha para isso, entendemos que essa história nos diz a mente de principiante é a mente do foco no cliente. E quando a gente olha para foco no cliente, é com certeza uma das práticas mais importantes hoje em dia, ao ponto que as empresas mais bem-sucedidas, como a Amazon, que é considerada mais focada no cliente do mundo, eles têm até uma prática de deixar uma cadeira vazia em sua sala de reuniões, enquanto todo mundo está ali sentado, ela tem que estar ali vazia ao lado da mesa, para lembrar de uma coisa, de alguém, do cliente, que segundo eles é a pessoa mais importante da sala, mesmo não estando ali. E você vai até me dizer, Andrea, mas eu já sei do foco do cliente, me conte algo novo. E a novidade aqui é que a digitalização e a tecnologia está empoderando cada vez mais o cliente. E isso traz enormes implicações para a gente, seja que sejamos do setor público e privado. Primeiro, como que a digitalização empodera mais o cliente? Através de mais acesso à informação. O cliente hoje pode olhar, ler reviews, comparar preços em tempo real, pode se informar sobre a sustentabilidade de como foi produzido aquele item, sobre o grau de diversidade e inclusão da equipe pelo qual ele é atendido. Ele quer tudo isso e tem acesso à informação. Informação é poder, poder de escolha. Isso o empodera na sua relação conosco. Segundo, tem mais competição. Mas não é só competição entre produtores ou prestadores de serviço e nosso competidor direto. É mais competição entre canais. É até mais competição pelo que todos nós almejamos, que é a atenção de nosso cliente. Isso, por qualquer teoria econômica, mais competição, mais benefícios para o cliente. Terceira característica são os menores custos de troca. Mas não é de troca do produto ou do serviço, é de troca do seu fornecedor. E eu faço um pequeno exemplo. Vamos supor que eu sou um pequeno agricultor do interior do Brasil. E eu moro num vilarejo muito pequeno, onde nenhum grande banco quis abrir uma filial. Não compensava. Antes da internet chegar, talvez tivesse uma cooperativa de crédito. E eu ia até a cooperativa de crédito. Vamos supor que eu não era muito bem atendido por essa cooperativa, que os preços estivessem um pouco mais caros. O que eu fazia? Eu pensava, será que eu vou até a cidade grande abrir conta? Mas aí era 2 horas de carro, gasolina, estacionamento, toda vez ir para lá. Custos de troca altos. E então eu voltava para a cooperativa, ou sei lá, para a pequena instituição financeira, e continuava fiel a ela, mesmo que a experiência estivesse ruim. Hoje, com a internet, custo zero de troca. Num clique eu abro uma conta alternativa. Isso bota muita mais pressão em fidelização e retenção de clientes do que nunca. E por último, o nosso cliente no mundo digital, ele é um criador de conteúdo, ele fala a respeito das experiências que ele tem, e sendo experiências boas, vira maravilhoso para a gente, porque ele ou ela vira nosso braço de marketing, mas experiências ruins viram até um pesadelo. Por quê? Porque todo mundo vai saber. E isso nos traz uma reflexão, se a gente não está já vivendo no mundo, que os mais viciados de Netflix aqui vão reconhecer ser o mundo do Black Mirror. Esse seriado britânico em que um episódio, descreve o mundo hipotético do futuro, onde cada interação humana é avaliada. De 0 a 5 você dá uma nota em cada coisa que você faz para os outros. E imagine se nosso negócio, nosso cliente pudesse dar uma nota também de 0 a 5 em cada momento. Nós somos, sei lá, um varejista, a forma como a vitrine é vista de fora de 0 a 5. A forma como você entra na loja é abordado por vendedor 0 a 5. O check-out, a fila, na caixa, os preços, o pós-venda e também instituição pública, a forma como a pessoa tem facilidade de acesso a um serviço e a outro, tudo é avaliado. E essa nota média fica pendurada na nossa cabeça, igual fosse um holograma, igual fosse uma tatuagem. Eu quero que você reflita. Como que mudaria o seu foco no cliente e a sua necessidade ou urgência de garantir boas experiências se você soubesse que está sendo avaliado 100% o tempo todo? Com certeza. A gente vai focar em garantir melhores experiências.
Não sei se já aconteceu com algum de vocês, de alugar o seu próprio apartamento no Airbnb. Antes eu alugava meu apartamento no boca a boca, para amigos de amigos, e sinceramente não me preocupava tanto a condição com que eu deixava o apartamento. Hoje, eu alugo no Airbnb, eu dou 2 vezes a volta da casa para checar que não tenha nenhum pingo de poeira. Por quê? Porque eu quero aquelas 5 estrelas. Então isso nos faz entender que, como líderes no mundo digital, precisamos também entender que nós nem estamos mais vendendo produtos ou serviços, mas sim experiências que nos destacam aos olhos dos clientes. Experiências são os verdadeiros elementos que trazem mais fidelização e retenção de clientes. Mas eu quis trazer este exemplo para também provocar uma outra reflexão. Pense bem, o que acontece num mundo como esse, onde a gente está constantemente online, dando nota, interagindo digitalmente com empresas, fazendo isso e aquilo, tudo via digital? Bom, a consequência é que se geram mais dados. E quando a gente olha para o volume de dados gerado desde o começo da humanidade, na história, mais de 90% dos dados foram gerados na última década. E eles não param de crescer. E uma das conclusões apressadas demais que líderes e gestores muitas vezes chegam é: que bom, André, então você está me dizendo, quanto mais dado, melhor. É coletar um monte de dado e isso vai me ajudar na tomada de decisão. Não necessariamente. Tudo depende da habilidade de processar esses dados e a nossa capacidade analítica de transformá-los em informações e insights importantes. Dado não garante uma melhor tomada de decisão. E a melhor forma de explicar isso é através de uma analogia. Eu quero que você se imagine na seguinte situação. Um certo dia de manhã você acorda e você está passando muito mal. Você não sabe o que você tem alguns sintomas estranhos, manchas na pele. Você corre até seu médico. Você diz: doutor, estou assustado, não sei o que eu tenho. Tenho isso, aquilo, é urgente, estou chegando lá. Aí você chega no consultório e sim, o médico está ali, te esperando, na porta, só que com um papel na mão. Você olha para o papel e ele já te receitou um remédio. E você pergunta: como assim, doutor? Você nem vai olhar para meus sintomas? Você nem vai pedir exame? Você nem vai fazer um diagnóstico? Não é esse o seu trabalho? Ele vai dizer: não. Porque você me disse, eu acho que você tem isso, toma esse remédio e vá para casa. Você vai ficar frustrado, vai ficar chateado, você nunca mais vai voltar nesse médico, até porque vão surgir efeitos colaterais e ele vai errar o diagnóstico, não é? Você deve estar pensando: André, o que isso tem a ver com a gente? É que, na verdade, como líderes e gestores, muitas vezes nós não agimos tão diferente do que esse médico. Nós temos todos os dados que representam os sintomas de nossos clientes, mas nem sempre começamos deles em nossas tomadas de decisões. Nós começamos pelos sintomas de quem? Os nossos. Quais são nossos sintomas, nossas metas, nossos objetivos, nosso estoque, produto mais rentável, nossas crenças, nossos sucessos passados? E isso podia até funcionar no mundo onde o cliente detinha menos poder. No mundo digital, com um cliente extremamente empoderado, nós nunca podemos deixar de começar por essa dor do cliente. Você até pode me dizer: André, mas por que tanto dado? Não seria mais fácil perguntar para o meu cliente o que ele quer? Também não funciona. Ao ponto que tem uma história famosa do Steve Jobs, quando ele estava prestes a lançar o iPhone, em 2006, um ano antes do iPhone ir para o mercado. E ele estava fazendo grupos focais, focus groups, e perguntava para todo mundo: que tipo de smartphone você sonharia em ter? E todo mundo sempre dava a mesma resposta: eu gostaria de um celular bem grandão, com uma tela bem grande e um teclado de plástico bem grandão também. Por quê? Quem lembra da época? As pessoas estavam pedindo um BlackBerry maior. Nem sequer ninguém pediu um celular sem teclado, touchscreen como ele hoje. Por quê? Porque a tarefa do inovador, do líder visionário, não é só responder ao que o cliente pede, é antecipar o que ele precisa sem que ele saiba expressar. Até porque se ele souber expressar, significa que a gente está chegando tarde demais, porque o mercado todo já está sabendo. Uma analogia perfeita de como isso funciona vem da área de saúde. Através de dados em tempo real coletados através de sensores, wearables, devices, até oxímetro nos mais novos Samsungs, operadoras de saúde podem começar a tornar a jornada de saúde de um paciente muito menos reativa, como ela é hoje,
onde infelizmente nos intervemos após o surgimento de sintomas de doenças crônicas, para uma área muito mais preventiva, proativa, que através da correlação entre dados consegue antecipar e prevenir essa incidência. Essa mesma coisa é nosso negócio. Nós temos os dados, precisamos usar eles para poder focar no cliente, antecipar suas vontades e suas tendências, e para isso precisamos ter essa mente principiante que a gente já falou. Essa é a nova forma de pensar de um líder digital. Só que, como a gente disse, tudo bem até aqui, um líder, um bom piloto, de nada adianta tomar boas decisões, se não executá-las. É por isso que o nosso segundo grande pilar é o que eu chamo de uma transformação comportamental. Ou seja, de uma habilidade do líder, de fato, de imprimir execução, de experimentar coisas novas a partir das ideias que tem. Porque na maioria dos casos, nem sempre isso acontece. Nós todos sofremos de algo que o professor de Harvard, Clayton Christensen, chamava do dilema do inovador, que é: eu entendo que eu preciso fazer algo novo, que eu preciso inovar, que meu cliente quer isso e aquilo, mas na hora de executar, algo se perde. Vamos deixar isso para semestre que vem. Não, isso não posso porque vai canibalizar meu canal tradicional. Não, isso vai chatear meu cliente. E a gente posterga. Devido ao fato que inovar e reinventar nossos negócios é extremamente ineficiente. Você deve estar pensando, André, como assim? Para tudo, porque tudo que eu sei sobre a inovação é que ela é eficiente. Não. O resultado da inovação pode até ser eficiente, mas o processo de inovação é a coisa menos eficiente que tem. Pense bem, é caro, é demorado, envolve erro, é frustrante, vai chatear clientes, vai canibalizar canais tradicionais, e é por isso que a gente posterga e continua fazendo as coisas do jeito antigo, mesmo sabendo que precisamos mudar. Não é? Vejamos o caso emblemático Blockbuster e Netflix, que é um exemplo perfeito de dilema do inovador. Todo mundo sabe da história, mas nem todo mundo sabe de uma história que aconteceu dentro do Blockbuster. Ou seja, quando o Blockbuster era líder de mercado com lojas físicas, alugando DVDs de forma avulsa e ainda te cobrava multa no atraso da devolução, chato pra caramba, não é? O Netflix era uma plataforma, antes do streaming, de aluguel de DVDs por assinatura. Você pagava uma mensalidade, eles mandavam um DVD para sua casa, você ficava com ele quanto tempo você quisesse, 0 multas. E um dia o Blockbuster olhou para o modelo do Netflix e disse: ele é melhor, mais focado no cliente. A gente deveria mudar também. E o CEO desenhou um plano de mudança de modelo de negócio para um modelo de negócio por assinatura e o apresentou ao conselho de administração do Blockbuster. O conselho olhou, fez umas contas e no fim disse: não, nem pensar. Nós não vamos mexer em nosso modelo de negócio. E sabem por quê? Eles alegaram. Porque de fato o Blockbuster ganhava 12% de suas receitas vindo de multas sobre o atraso na devolução dos DVDs. A única coisa que o conselho conseguia ver era que eles abririam mão de 12%. Em troca do quê? Inovação intangível. Então, naquela famosa reunião, eles preferiram proteger 12% de suas receitas hoje, para depois de alguns anos perderam 100% dela. Obviamente, sem saber, nós não temos uma bola de cristal, mas temos que sempre ter a suspeita de que proteger demais nossos sucessos passados, podemos pagar uma conta cara no futuro, pois o mundo está mudando. Vejamos uma empresa que, pelo contrário, superou muito bem o dilema do inovador, a Disney. A Disney, ao lançar o Disney Plus, fez a coisa que menos faz sentido nos negócios, que é abrir mão de algo que vai muito bem, até 2019, uma parceria fortíssima com Netflix. Netflix distribuía os conteúdos e pagava bilhões de dólares por ano para a Disney. Mas a Disney disse: chega. Rescindiu os contratos, tirou os conteúdos, disse: eu tenho que ter a minha plataforma, ir direto ao cliente, consumidor, desintermediar, coletar dados, rentabilizar a operação. E no dia, em 2019, anunciou isso para o mercado: vamos lançar o Disney Plus. E no dia que eles anunciaram as ações da Disney, foram lá para o fundo do poço. Ninguém entendia em Wall Street por que uma empresa onde as coisas iam bem deveria abrir mão delas. Resultado: hoje a gente sabe por quê. Disney Plus, somando assinantes ESPN Plus e Hulu,
superou o número absoluto de assinantes do Netflix. Então não é só a história da startup reinventando o player tradicional. É a história também do player tradicional se reinventando. Só mais um exemplo de dilema do inovador. A IKEA, a maior varejista de móveis no mundo. O que eles fazem? Vendem móveis. Mas diante dos novos comportamentos e expectativas da geração Z, os nascidos de 95 para frente, que querem ter mais acesso do que posse de bens, eles experimentaram algo na Europa. Móveis por assinatura. Você paga uma mensalidade e você tem direito a trocar aquele teu móvel uma vez por ano. Pense bem se isso não é um enorme paradoxo para a IKEA. Por quê? Porque quantas mais assinatura eles forem vender, menos móveis eles vão vender, que é o core business deles. Em qualquer escola de negócio te diriam, foge disso, porque é canibalização. No mundo real, no mundo digital, isso se chama eu faço, porque senão alguém outro faz por mim. E pega de mim aquele cliente. E a única forma para poder fazer isso é termos muita agilidade na execução. Até porque, igual esse livro do Larry Boss, de Ram Charam, da Harvard Business School, diz, nas suas primeiras páginas, a execução é a única coisa que nos fornece o feedback para pivotar e ajustar nosso negócio. Pense bem, ideias são maravilhosas, mas nos não dão o feedback real. Só a execução, experimentação, igual um cientista. E é por isso que no mundo digital um líder tem que imprimir agilidade na execução, seguindo um pouco uma prática, um conceito que eu gosto de chamar de marchas de 20 milhas. Que é um conceito que extraí da história da exploração do Polo Sul. Que diz que em 1911 tinha duas grandes expedições brigando para ver quem primeiro chegar ao Polo Sul. Por um lado o britânico Scott. E ele tinha uma abordagem onde nos dias de sol, nos dias bons, ele dava o máximo. Fazia 100, 150, 200 milhas. E nos dias frios, ficava descansando e repondo as energias. Agora, o Amundsen norueguês, ele tinha uma outra abordagem. Todo dia, ele fazia 20 milhas. Fizesse sol, frio, gelo, o que for, 20 milhas. Não menos, não mais. E todo dia ele fazia um pequeno experimento, mudava uma pequena coisa, carregava, descarregava coisas, mudava um pouquinho de rota, mudava a estratégia, mudava a equipe. Todo dia, um pequeno ajuste. Aí ele comparava as marchas de hoje com as de ontem, com as de anteontem, aprendia e mantinha o que funcionava e deixava ao lado o que não funcionava. Todo dia, pequenos ajustes. Resultado, com suas marchas de 20 milhas, o Amundsen foi o homem que primeiro chegou ao Polo Sul e o Scott e toda a expedição dele faleceram na volta. E qual a mensagem aqui para a gente? É que como líderes e gestores, muitas vezes temos a tendência a só querer focar nas marchas de 10 mil milhas. Todos trabalhamos em instituições, em empresas grandes, e pensamos, aquela microação nem mexe no ponteiro, não é? A gente pensa isso, não vamos focar, isso é pequeno demais, não vai fazer a diferença, só que é isso que faz a diferença. A somatória das microações, por quê? Porque a partir delas a gente aprende rápido e escala o que funciona e deixa ao lado o que não funciona. Em vez de focar naqueles projetos, macroprojetos, aquelas marchas de 10 mil milhas, que a gente passa muito tempo planejando e pouco tempo executando, e ainda mais na execução a gente não pega o feedback. É uma lógica diferente. É uma lógica que até um pouco assusta, porque eu sei o que você está pensando. André, é muito legal, só que tem um grande problema. Se você está me pedindo para eu experimentar mais coisas novas, você está me pedindo para eu errar mais? Isso é péssimo. Péssimo mais ou menos. Pensemos no cientista que não se permitir errar. Ele vai descobrir alguma coisa? Não vai nem começar os experimentos. E veja bem que cabeça de cientista eu entendo bem, porque minha mãe é eu cresci com uma cientista em casa, mais de 40 anos pesquisando células cancerígenas na Universidade de Gênova, na Itália. E eu lembro, quando eu era mais novo, tinha dias que ela voltava bem animada do trabalho, era naqueles dias que eu já ficava empolgado, perguntava, mas me conta, o que você descobriu? Já imaginando virar o filho de um ganhador do prêmio Nobel, né? E a minha mãe me olhava assim, como assim descobri? Descobri nada não hoje. Ali que eu ficava frustrado. Mãe, como que você está satisfeita e feliz depois de um dia de trabalho, onde seu objetivo é descobrir coisas, se você não descobriu nada? E a resposta que ela me dava me ensinou muito sobre o papel dos erros, não só na ciência, mas nos negócios também. Ela me dizia, é porque hoje eu consegui fazer muito experimento. E mesmo que todos falharam,
eu aprendi um monte de coisas novas que está me levando mais próximo da descoberta. Isso me fez entender que, na verdade, também nos negócios, nem todo erro é ruim, mas que existem 3 grandes categorias de erros. A primeira categoria é ruim, sim, são os erros evitáveis, devidos a descuidado, esquecimento, negligência. Obviamente, nós não queremos eles. Eles são ruins. A segunda categoria são os erros inevitáveis. São erros que fogem de nosso controle. Nós não podemos controlar a chegada de nossos produtos por parte de fornecedores. Nossos equipamentos às vezes quebram. A gente precisa minimizá-los através da manutenção, planejamento, assim por diante. Eles são ruins. Nós não queremos eles. Mas a terceira grande, última categoria de erro, são erros até bons. São erros que podemos definir de inteligentes. Por quê? Porque eles nos levam mais perto da inovação e reinvenção de nosso negócio. E por serem inteligentes, ele tem algumas características. Eles são erros deliberados que a gente desenha. Eles têm um escopo claro. Eles são feitos para ter seu custo minimizado. Quando a gente desenha um piloto, a gente pode minimizar o custo do erro. Se a gente deixa eles acontecerem, aí o custo sobe. Eles são feitos para nos fornecer feedback, a gente desenha eles para que a gente aprenda alguma coisa com eles. Se a gente não aprender, obviamente, não são inteligentes, pois a gente vai repeti-los. E por último, são feitos sob circunstâncias reais. Então, quando a gente olha para isso, temos exemplos de erros inteligentes no nosso dia a dia o tempo todo. Post-it. Para quem sabe, na empresa 3M, em 1969, foi inventada uma cola que, porém, não colava. Não funcionava. E um engenheiro, em vez de esconder isso embaixo do tapete, envergonhado pelo seu erro, compartilhou isso com o resto da organização. 10 anos depois, foi resgatado por um outro engenheiro na 3M, que o aplicou a um produto que ele precisava colar e descolar de forma rápida. Inventou o Post-it, que se tornou o maior sucesso comercial de sempre da 3M. Então isso nos leva a entender que, como líder, precisamos nos responsabilizar por uma nova cultura de interpretação de erros. Que pegue a cultura e o modelo atual, que costuma considerar o erro como algo inadmissível, onde bons profissionais são aqueles que nunca erram, e onde o papel do líder é de minimização dos erros. Precisamos pegar esse modelo, mastigá-lo, transformá-lo, para que possamos ser mais ágeis na execução em um outro modelo. Um que considere o erro inteligente como parte do processo de inovação e reinvenção de negócio, onde os bons profissionais são aqueles que mais aprendem dos erros, e onde nosso papel de líder e gestor é de promover o aprendizado. Você passa de um modelo de minimização de erros para um de maximização de aprendizado a partir de erros inteligentes. E sabe o que acontece quando, como líder, a gente muda essa cultura? É que tudo se torna mais leve. É quase libertador. Por quê? Porque a gente e nossas equipes também voltam a fazer coisas novas. E tem uma pergunta que eu quero fazer para cada um de vocês, e responda em plena honestidade só para você mesmo. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez dentro da empresa? Porque é muito curioso como a gente faz um monte de coisas, mas é muita coisa mesmo. Mas se a gente for olhar em detalhe no fim do dia, são sempre as mesmas. E se assim for, significa que a gente ainda tem um receio grande de que todo erro seja ruim. E a gente não pisa o suficiente no acelerador da mudança. E no meio disso tudo, pouco ou nada aprende. Muito bom até aqui, só que falta um grande pilar. Lembrando da analogia do avião, nos lembramos que mesmo que a gente comece a ser mais tolerante ao erro, mais focado no cliente, mais executor, mais ágil, de nada adianta se a gente não souber transmitir isso para nossas equipes, para nossos times, colegas ou até líderes, contagiando eles através de uma transformação emocional. Ou seja, como líder digital, precisamos desenvolver as soft skills necessárias para ser complementares à tecnologia e mudar o comportamento dos outros, fundamentalmente mudando a cultura de nossa empresa. E eu sei que soft skills, elas muitas vezes são deixadas um pouco ao lado na empresa. Por quê? Porque são consideradas pouco efetivas. Como que você mede grau de colaboração e seu impacto na empresa? Mas o fato que seja difícil de medir não significa que não tenha um impacto. Pelo contrário. A minha tese é que justamente por ser tão difícil de medir, nós subestimamos o impacto das soft skills nos negócios.
ao ponto que tem grandes cases de empresas que, através de uma transformação cultural do líder, transformaram seu negócio também. E uma dessas empresas, todo mundo conhece, que é a Domino's Pizza. Mas nem todo mundo sabe que a Domino's, em 2008, estava à beira da falência. Consumidores reclamando nas redes sociais que a pizza tinha até sabor de papelão. E aí entrou o novo presidente, o Patrick Doyle. E a primeira coisa que o Patrick Doyle fez foi lançar uma campanha interna chamada "O fracasso é uma opção". Failure is an option. E ele gravou um vídeo para todos os colaboradores. E nesse vídeo, ele se apresentou para eles, e em vez de ter aquele tom comando e controle, né, de carisma, de saber tudo, eu, Patrick Doyle, acabei de chegar aqui, tenho uma visão muito clara de como sair dessa, confia em mim. Ele usou outro tom, outra abordagem. O vídeo dele, em outras palavras, dizia o seguinte: eu, Patrick Doyle, acabei de chegar aqui, e por ser novo, não tenho uma visão clara de como sairmos daqui, então eu confio em você, na sua habilidade de trazer coisas novas para a gente, até porque pior disso, a gente não pode ir. Então arrisque, não temos muito a perder. E esse descer do pedestal, essa vulnerabilidade que ele demonstrou, fez com que as pessoas começassem uma a colaborar mais com outra. Por quê? Se eu sou vulnerável com você, eu te peço ajuda, ou compartilho um medo, ou um erro, eu estou te dando a chance de você colaborar de volta comigo. Se tudo que a gente fala como líderes são ordens, ou quão bons nós somos, que nunca falhamos, por que alguém deveria colaborar conosco? E é por isso que, através da colaboração, se criou uma cultura de confiança que levou a resultados enormes. Hoje, quando a gente olha, a Domino's é uma das grandes histórias de crescimento no mercado americano, com uma valorização desde que o Patrick Doyle assumiu de mais de 1.800% na bolsa, e hoje é considerada uma das empresas mais inovadoras do mundo, segundo a revista Fast Company. Você deve estar pensando, André, assim como eu da primeira vez, como assim uma empresa de pizza entre as mais inovadoras do mundo, não é? Ainda mais como bom italiano, que sou muito conservador em receita de pizza, eu pensei, você não pode mexer demais. Aqui no Brasil, inclusive, que gente, ketchup na pizza não é inovação, pelo amor de Deus, isso não vale. Então o ponto não é o produto que a gente faz que nos torna inovadores, é a cultura que a gente tem. E é uma cultura de confiança. Pois confiança é o maior lubrificante para a colaboração. Como você colabora com alguém se você não tiver confiança? E pela própria definição da psicologia, a confiança se constrói através de dois elementos. O primeiro é a nossa velha amiga vulnerabilidade, que acabamos de falar no exemplo do Patrick Doyle. Vulnerabilidade igual um imã, aproxima pessoas. Por quê? Porque dá oportunidade de fazê-lo. Mas o segundo grande elemento são as expectativas positivas que um cria do outro. Ou seja, para criarmos confiança dentro da empresa, nós precisamos praticar a reciprocidade. E a melhor forma de explicar como funciona a reciprocidade é através de um exemplo que eu quero fazer com você. Imagine se numa sexta-feira à noite, você saiu para um happy hour com amigos, colegas, você fez o erro de pegar no carro na volta de casa. Você tomou um vinho, uma cerveja, você não pode dirigir, e aí é parado numa blitz, na lei seca. Aí pega a sua carteira, são as 2 da manhã, você está sem carro, e aí você não quer acordar ninguém em casa para não assustar. E aí lembra daquele amigão, ou amigona, que todos temos um desses, você liga para a pessoa, fulano, vem me buscar, preciso de você. A pessoa já estava dormindo, mesmo assim bota a roupa, vai até você, te busca, ainda para por um lanche, te deixa na porta de casa, e na porta de casa, antes de subir, você vira, você faz uma pergunta. Você pergunta, cara, mas por que você fez tudo isso para mim? Eu quero que você reflita na resposta. Porque sempre a mesma, em 100% dos casos. É porque eu sei que você teria feito o mesmo para mim. Ou seja, nós fazemos as nossas coisas mais loucas, mais ousadas, mais inovadoras e transformadoras nas empresas, não é porque alguém nos manda fazer. Não é a gente ordenar nossas equipes fazer isso, isso, aquilo, ou dizer para elas que o foco no cliente funciona assim, assim, assado, ou de que isso é importante. Não é o conhecimento que muda o comportamento deles. O que é que muda então o comportamento das pessoas que nos cercam? Fundamentalmente é a mesma coisa que ensina uma criança a engatinhar. Pense como você ensina uma criança a engatinhar. Você explica para ela de botar primeiro um bracinho, uma perninha, uma após a outra? Obviamente não. Não é isso. É pelo exemplo? Também não. É através da combinação de dois grandes elementos. Primeiro,
Você tem que virar a criança de barriga para baixo. Pense bem, ela está super confortável até aquela idade de barriga para cima. Sozinha não vai virar. Mas você, como pai, mãe, tem que virar ela 5, 10, 15 minutos por dia, o famoso tummy time, para desenvolver os músculos necessários a engatinhar. Percebe? Na zona de conforto, a gente não desenvolve os músculos necessários para os novos comportamentos. Nós precisamos ser os responsáveis de tirar nossos times, colegas e líderes da zona de conforto feita de hábitos, crenças e rotinas, que vira quase uma força gravitacional, mas aonde não evoluímos. E o mesmo vale para a gente. E a segunda coisa para uma criança engatinhar, pense bem, tem que espalhar brinquedos. Só que no nosso caso, o brinquedo para nossas equipes não é um incentivo financeiro. Estudos demonstram que uma vez que é atingido, as pessoas voltam ao comportamento anterior. Então, para mudar comportamento de forma profunda, a gente tem que espalhar também mais uma coisa intangível, mas a mais poderosa que tem, que é o propósito. É a clareza do porquê eles, e até a gente tem que fazer a coisa mais chata, difícil, dolorosa que tem, que é mudar a forma como a gente pensa, age, colabora. Por quê? Se a gente como líder não tiver claro o senso de urgência, que lá fora, o mundo está mudando, o cliente está mudando, o mercado, a tecnologia, o mundo. Se nós não tivermos esse senso de urgência, nós corremos o risco de não engajar os outros nesse processo de mudança. Então, é armados desse senso de urgência que eu incentivo cada um de você a se reinventar de dentro e mudar a forma como você pensa e toma decisões, com pensamento crítico, através de dados, focando no cliente, de como você executa suas ideias, com agilidade, tolerância ao erro e aprendendo com feedback, e de como você engaja os outros a fazer o mesmo, criando um ambiente de confiança baseado em vulnerabilidade e reciprocidade. É só assim que a gente virá desenvolver as novas competências e habilidades necessárias para liderar no mundo digital. Muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo evento, N Produções, e boa continuação do dia. Muito obrigado, pessoal! Valeu, André! Obrigado! Muito obrigado, excelente apresentação. Gostaram? Sim ou não? Muito bem, nota 10. Olha, André, a gente recebeu muitas perguntas a respeito da sua apresentação. Eu achei um ponto interessante que você nos mostrou aqui sobre várias empresas que perderam ali a hora certa de inovar, né? Digamos que tinha um bonde passando e os líderes não aproveitaram esse bonde e já era, não passou de novo, né? Exatamente. É uma vez na vida mesmo de uma empresa. É isso. E vale também para nós, enquanto profissionais, né? De repente temos alguma oportunidade, o bonde está passando, a gente olha, sabe que é uma boa oportunidade, ou é uma excelente oportunidade de inovar, e às vezes a gente recua e não tem a famosa coragem, né? Quem nunca passou por isso? Vocês já passaram por isso? André? Com certeza. Você já passou por isso também? Com certeza, várias vezes. Olha só, teve uma pergunta aqui interessante. Posso fazer perguntas, pessoal? Posso? Da nossa plateia. Quem tiver pergunta aí também, só levantar a mãozinha, tá bom? Mas tem uma pergunta aqui que eu recebi da Priscila Rodrigues, que ela é dos Correios. E ela falou assim: como treinar a nossa mente para sair do tradicional? Uma excelente pergunta. E é verdade, a gente treina a mente como treina os músculos, tá? Funciona assim. Bom, uma coisa que funciona muito é usar perguntas bem fora da caixa para a gente abrir nossa cabeça. Tem até um livro, eu não sei se foi traduzido em português, mas em inglês chama The Book of Beautiful Questions, o livro das perguntas maravilhosas, que traz uma série de perguntas com suas explicação de por que isso ajuda a gente treinar a nossa cabeça, que são perguntas como: o que eu faria se eu não tivesse experiência no meu setor? O que eu faria se eu fosse meu cliente mais insatisfeito? Como que eu posso me tornar a empresa que me tira do mercado? Tem vários exemplos de perguntas que ajudam muito a gente desenvolver esse pensamento crítico, essa mente de principiante. E uma outra prática que ajuda muito é uma prática de mentoria reversa. O que isso significa? A gente fazia isso na L'Oréal. Em vez de a gente sempre colocar nós, líderes, para mentorar nossos jovens talentos e aprendizes, façamos o oposto também. 1 hora por mês, eles nos mentoram. E a gente vai sair dali com a cabeça mil.
eles nos vão mostrar novas tendências digitais, como se comporta a geração Z e assim por diante. E isso ajuda muito a entendermos que não é só a experiência que tem que ser repassado para quem não tem, mas é também a mente de principiante tem que ser repassada para quem tem muita experiência. Eu acho que essas são duas práticas que ajudam bastante. Certo. Eu sei que o meu tempo está estourando, mas eu preciso fazer uma outra pergunta muito importante. Nós temos tanto online quanto presencialmente aqui muitos servidores públicos. Sim. E várias perguntas que chegaram aqui para mim foram no sentido de nós estamos no serviço público, é um local, digamos, mais travado para inovar e como, inovar, como criar dentro de algo tão burocrático que é o serviço público. Tem alguma dica? Sim, eu entendo totalmente o desafio. Eu acho que, inclusive, grandes corporações vivem isso, mas com certeza o serviço público tem esse desafio. A minha principal dica é comece pequeno. As grandes mudanças, elas normalmente enfrentam uma grande resistência. Por quê? Porque elas não são comprovadas. Ainda mais em um sistema público que ele não precisa, a princípio, não tem esse senso de urgência devido à competição que possa existir de outras empresas e outros competidores. Então, comece pequeno, faça pequenos experimentos. Então, por exemplo, em alguns dos órgãos com os quais até tenho trabalhado, olhar para a transformação agile, de agilidade, não como reformular todas as equipes de uma vez só, para as squads, mas comece mudando o formato de uma reunião, daquela reunião burocrática e chata e longa de sexta-feira e pouco produtiva, de 2 horas, passa ela por um stand-up meeting de 30 minutos. E você vai ver já um impacto. E quando você vê um impacto, fica tudo mais fácil de escalar. Então comece pequeno, mostre o impacto e aí escala. Valeu, André. Olha só, nosso tempo está acabando, mas antes, já aproveitando que você foi head do Tinder, Essa plataforma interessante. Sim. Não sei se todos aqui já estiveram presentes ou estão presentes. Talvez seja uma pergunta indelicada fazer. Quem está no Tinder, levanta a mão. Mas quem tiver coragem, tudo bem, tá bom? Só Sem baixando problema. as luzes. Só baixando as luzes. Senão Não tem problema, pessoal, mas tudo bem. Mas a Lívia não tem problema nenhum ao falar sobre isso. Olha lá. Quem apertaria o verdinho aí para Lívia? Ó, pode levantar a mão também, os rapazes e tal. Lívia, tá demais. Posso fazer essa enquete? Olha só, me falaram o seguinte, até o fim do evento, quantos matches a Lívia teria? Vamos fazer essa enquete, abre aí, vamos colocar, vamos lá, os números. 20 é pouco, 50... O que mais? Mas aí o André tem que me ensinar a fazer a localização direito, e me colocar direito no perfil, não é, André? Vamos botar, diminui o raio para 1 quilômetro e aí sabemos que é o público daqui. Então vamos Tá lá, ótimo. 20, 50 e 60. Podem lá opinar. André, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Boa continuação e obrigado Valeu. por me ter aqui. Parabéns, sucesso. Obrigado, pessoal. Palmas para o André. Valeu.